Amém. Então, Deus vos abençoe. Nós podemos tomar os nossos lugares. Hoje nós temos jump, então entre os 11 e os 14 anos, está bem? Nós temos jump para vocês. Dentro destas idades há um tempo especial preparado nesta direção. Ok? Quem é que me consegue abrir esta garrafa, por favor? Obrigado, Léo. Uma salva de palmas para o Léo, que para além de ser um grande baixista... Opa, obrigado. Fiquei. Para além de ser um grande baixista, nós temos grandes baixistas na nossa igreja. Eu percebo uma ou duas coisas sobre isso. E eles são uma bênção. Não só eles, mas todo o grupo de louvor que ministra para nós também. Então, hoje nós vamos falar sobre vales, sobre descer o vale. Eu não sei se já vos aconteceu terem de descer ao vale, aliás. Terem de ir a algum sítio, a alguma circunstância da vossa vida que é uma espécie de um vale. O vale normalmente não é o sítio onde nós queremos estar estrategicamente. E nós até usamos algumas metáforas na nossa realidade cristã evangélica que falam sobre isso. Nós falamos, por exemplo, sobre subir o quê? Subir a montanha, subir o monte. As pessoas sobem para o monte, vão se encontrar com Deus no monte. Nós vemos no Antigo Testamento o povo de Israel. Vais ter que me ajudar mais um pouco, está bem? Obrigado, Vítor. Vítor também é uma bênção. Ele não é baixista ainda, mas ele também é uma bênção. Ele e toda a equipa da logística estão sempre prontos para nos ajudar. Então, nós falamos muito sobre subir o monte, sobre buscar a Deus no monte. Há pessoas que fazem isso. Eu tenho uma pessoa conhecida. Uma vez eu fui passear no monte com os amigos. Foi só passear com eles e conversar e estar à vontade. E de repente, eis que vejo alguém de joelhos a orar no monte. E era esse meu amigo, esse meu conhecido, a pessoa mais espiritual de sempre. A pessoa estava literalmente no monte. Se é para ir ao monte orar, se nós temos que subir o monte, então eu vou subir um monte e eu vou buscar ao Senhor, vou orar a Deus. Então aqueles que quiserem subir o monte um dia para orar também são bem-vindos a fazer isso. Em algumas igrejas fazem-se excursões e as pessoas vão mesmo ao monte encontrar-se com Deus e retirar-se do resto da realidade, porque o monte é um sítio alto, é um sítio que normalmente está mais isolado, dá-nos perspectiva. Mas hoje nós queremos falar sobre descer ao vale. E eu quero ler convosco uma história que é muito conhecida de todos nós e que está no nosso imaginário, mesmo daqueles que não costumam abrir a Bíblia, não costumam partilhar, mesmo daqueles que não necessariamente têm a mesma fé que nós. E é a história de Davi e Golias. Então, eu quero ler convosco uma passagem que está em 1 de Samuel, no capítulo 17, versículo 3. E diz assim: E os filisteus estavam num monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém. Eu não sei de onde é que era o de Além, de onde é que era o de Aquém. Sei que os filisteus estavam num lado, os israelitas estavam no outro. Vamos concordar com isso, ok? E o vale estava entre eles. Então havia um vale entre estes dois exércitos. Eram exércitos inimigos. Eles encontraram-se lá. Não foi para discutir, não foi para fazer diplomacia, foi para lutar, para batalhar. Só que um exército estava no topo de um monte, o outro estava num outro monte, e o vale era o que os separava. E eu tirei uma foto a um mapa e eu quero partilhar com vocês para nós termos uma ideia melhor do que é que devia estar a acontecer. Vocês têm aí o mapa, por favor? Ok, então, vocês estão a ver ali aquelas manchas. A mancha a negro, a preto, é a mancha do acampamento filisteu. E a mancha laranja do acampamento israelita. E o vale é aquele risco que está ali a separar as duas manchas. Então imaginem, cada um no topo do seu monte, cada um a ver a sua própria perspectiva, conseguem se vigiar mutuamente. Eu sei que eles estão ali. Eu sei que eles ainda não saíram daquele lugar. Eu sei que eles continuam todos acampados ali porque eu consigo ver, mas eles também nos conseguem ver a nós. Que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Quando nós estamos a olhar para alguém,
nós temos que nos lembrar que a pessoa também pode estar a olhar para nós. Quando nós estamos a observar alguém, nós também podemos estar a ser observados. Quando nós nos colocamos atrás de uma persiana a olhar, alguém pode estar a olhar para nós também. Quando nós levantamos a nossa voz ou o nosso teclado para falar sobre a vida de alguém está a observar o nosso comportamento. Alguém está a olhar para nós, só assim na calma, na paz, pacificamente. Eu não estou a dizer isto para nós termos medo de fazer as coisas, mas eu acho que nós devíamos pensar algumas vezes antes de fazer algumas coisas, porque as pessoas estão a olhar para nós. Que se não for por mais nada, que seja por isso que nós tenhamos mais sabedoria, que tenhamos mais calma por vezes, que pensemos mais do que uma vez antes de tomarmos certas decisões e certas atitudes. Do monte, toda a gente diz o que quiser sobre o vale. Do monte, do meu monte, do monte da minha vida, eu falo sobre o mundo inteiro. Eu tenho opiniões sobre todas as coisas e mais algumas. E as coisas que eu não tenho opinião, eu gero logo opinião, rápido. Tipo ChatGPT. Todas as pessoas são tentadas a fazer isso. Porque é fácil nós comentarmos o resto do mundo a partir do monte da nossa vida. Agora, quando nós descemos ao vale, aí as coisas ficam mais complexas. Então, qualquer batalha entre estes dois exércitos implicaria descer ao vale. Eles não se conseguiriam encontrar para batalharem um com o outro se não descessem ao vale. Se só um dos exércitos descesse ao vale, ia ficar em desvantagem perante o outro. Mas se os dois descessem, eles podiam se defrontar e se enfrentar. Não havia outra maneira, não havia outra forma. E sabem, por vezes, há batalhas que nós vamos ter que travar na nossa vida que vão implicar descer ao vale. Há coisas que precisam ser resolvidas e desbloqueadas da nossa vida, que nós precisamos de sair da nossa zona de conforto e ir lá ao vale. Olha, eu vou ao vale ter esta conversa. Eu vou ao vale pedir perdão a alguém. Eu vou ao vale me retratar. Eu vou ao vale expor-me a um confronto que eu não sei bem como é que vai correr. E muitas vezes isso é necessário. É necessário nós sairmos do monte e irmos ao vale. Não ficarmos à espera que as pessoas venham ter connosco no monte, porque elas não vão. Mas se calhar ao vale elas vão. É o meio caminho. É justo para toda a gente. Então vamos nos encontrar num vale. E o vale é um sítio mais baixo. E às vezes nós precisamos também de descer um pouco do nosso ego, descer um pouco do nosso orgulho, descer um pouco das nossas defesas, das nossas barreiras e ir para sítios onde estamos um bocado mais expostos. Porque atingir um vale é muito mais fácil. O vale pode ser inundado. O vale, qualquer um de qualquer monte pode mandar qualquer coisa para o vale, mas há coisas que só se resolvem no vale também. Há coisas que não se resolvem de outra forma. E há alguns assuntos que estão congelados na nossa vida só porque nós estamos a tentar resolvê-los a partir do monte. A mandar pombos correios de monte para monte. E às vezes é necessário travar batalhas lá em baixo, lá no vale mesmo. O versículo 4 diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, praticamente 3 metros de altura, uma coisa normalíssima. E o próprio Golias, do alto dos seus 3 metros, ele desceu ao vale. Ele desceu ao vale, ele foi lá ter. E o versículo 8 mais à frente diz: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que deixa a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, este Golias, que é uma personagem que aparece só neste momento, ele aparece com esta predisposição. Ele vai ao vale, ele sabe o que é que ele quer, ele faz uma proposta concreta. Ele diz: olhem, eu só quero um homem. Para que é que vamos nos sujar todos aqui no vale? Eu só quero, mandem um só. E vamos resolver isso de forma simples. Sabem, até Golias ele faz contas.
E os Golias da nossa vida, e a história de Golias, ela é sempre relevante, porque quando nós derrotamos um, vem outro. É só um adiamento até ao próximo Golias. Por isso é que essa história vai sempre ser relevante nas nossas vidas. Mas até Golias, ele fez as contas. E quais foram as contas que Golias fez? Eu consigo derrotar um homem. Uma pessoa, provavelmente, não me vai conseguir derrotar. Eu vou dar conta do recado. Sabem que Golias, ele nem sequer era filisteu realmente. Ele era um mercenário contratado, um homem de guerra, que pelo dinheiro certo ele fazia acontecer. E há coisas que vêm até à nossa vida, há Golias que vêm à nossa vida, que eles nem são reais, nem são de verdade. São coisas que foram fabricadas para serem um empecilho na nossa vida, para serem uma atrapalhação na nossa vida. Há Golias que nós é que criamos, nós é que os inventamos, nós é que os formamos, nós é que sopramos vida sobre eles, eles ganham vida porque nós queremos, nós é que permitimos isso. E no dia em que nós deixarmos de soprar vida sobre alguns Golias, eles vão morrer. Há alguns Golias que eles só estão à espera que nós paremos de os alimentar. Eles não vão morrer como morreu este, deixem-me já fazer spoiler. Eles vão morrer de fome e de falta de atenção. Vão morrer de falta de companhia. Então há Golias que nós temos só que deixar de dar atenção. Dizer, isto não merece a minha atenção. Isto não merece o meu esforço. Isto não merece a minha energia. Este assunto, eu vou terminar este assunto aqui. Eu não vou alimentar mais este assunto. Então o Golias para de crescer, começa a mirrar e um dia desaparece. Mas até este Golias ele fez as contas. Ele percebeu que se fosse uma luta de mano a mano era mais complicado. E não só isso, ele percebeu a dimensão psicológica do que ele estava a fazer. O que ele estava a dizer é, vocês não têm ninguém que me enfrente. Vocês não têm capacidade. Vocês não têm coragem. Vocês falam muito. Dizem que são o povo de Deus, dizem que são isto e aquilo, mas eu estou aqui sozinho. O resto está lá no monte. E eu vim aqui e estou aqui perante vocês para vos enfrentar sozinho. Isto é dimensão psicológica terrível. Terrível. E sabem, há muita coisa que tem a ver com psicologia na nossa vida. A dimensão psicológica das coisas é algo que nós precisamos ter atenção e não podemos ignorar. Tudo é espiritual. Sim, tudo é espiritual. Até a dimensão psicológica da nossa existência. E há maneiras de nós sermos manipulados ou de nós manipularmos. Há maneiras de nós trazermos pessoas para um determinado contexto emocional que é favorável. Há maneiras de colocar as pessoas em xeque. Há coisas que se podem dizer. Há maneiras de dizer certas coisas que podem ser triggers para um público, para uma audiência. Há suposições, coisas que são lançadas para as pessoas agarrarem. Quem aqui é que acredita em Deus? Quem é que acredita em Deus? E se eu disser assim, se vocês acreditam em Deus, vem aqui e prega sobre isso. Se tu acreditas assim tanto, para toda a gente ouvir, olha, estamos cá nós, estão cá as pessoas na internet, etc. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a colocar as pessoas em xeque, a dizer, a tua crença está dependente de tu vires aqui ter comigo. Isso são dimensões psicológicas. E hoje em dia há muita coisa que tem a ver com isso. A nossa atenção, o nosso emocional é estudado ao detalhe, ao pormenor, por pessoas que depois podem usar isso simplesmente para o seu belo proveito, para o seu próprio lucro. Porquê? Porque elas estão atentas a coisas que muitas vezes nós ignoramos sobre nós próprios. E precisamos perceber isso. E precisamos entender quais são os Golias e com quem é que estamos a lidar. Então, Golias, ele fez as contas. E sabem, qualquer Golias, ele vai sempre desafiar-te a desceres o vale sozinho. Ele vai sempre dizer, olha, vem cá ter comigo. Vem cá ter comigo sozinho. Lida com esta situação sozinho ou sozinha. Vem enfrentar-me sozinho ou sozinha. Ora a Deus sobre isto, mas ora sozinho ou sozinha. Vem aqui, eu e tu, mano a mano. Eu também estou sozinho. E a estratégia dos Golias é esta. A estratégia dos Golias é uma estratégia de isolamento. É dizer, olhem, se houver aqui alguém que me venha enfrentar sozinho, vamos ter uma luta justa.
E a verdade é que este Golias, ele não esteve apenas só lá naquele momento. Num dia, a verdade, no versículo 16, diz que ele chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, 2 vezes por dia ainda. E apresentou-se por 40 dias. Mês e meio quase. Mês e meio, de 2 vezes por dia, a pessoa diz assim, olha, vem sozinho. Vem bem. Eu e tu. É justo. Sabem, o Golias é paciente. E quem envia Golias também é paciente. O diabo, o inimigo das nossas almas, é extremamente paciente. Ele espera 40 dias, espera 1 ano, 2 anos e vai-te sempre fazer o mesmo convite. Vem ter comigo aqui sozinho. Vem ter comigo. E alguns de nós estamos ou parados no monte, porque não sabemos o que fazer, paralisados, ou nós estamos a descer o vale sozinhos, sabendo que nós não vamos conseguir enfrentar aquilo que está à nossa frente. Sabendo que nós não vamos ganhar a batalha, mas ele chamou-me sozinho, eu não admito, eu vou sozinho, eu sou um homem, eu sou um machão, eu vou sozinho. O que é isso? Quem é Golias para falar comigo? Eu vou lá, Pastor Joel, eu sou pequenino, mas eu sou duro. Eu vou descer o vale. E essa é a estratégia de Satanás para as nossas vidas também. Em que há algumas coisas que nós podemos estar a guardar no oculto e que estamos a lidar sozinhos durante uma vida inteira, durante anos inteiros, anos a fio, simplesmente porque nós estamos a aceitar as contas que Golias fez por nós. Golias, ele calculou a dúvida no exército de Israel. E sabem, quem não tem dúvidas não precisa nem de medo nem de coragem. As pessoas que não passam por dúvidas, as pessoas que não têm essas dificuldades, não precisam ter medo, porque estão super esclarecidas sobre todas as coisas, e não precisam também de ter coragem, porque sabem exatamente o que vai acontecer e não precisam de se motivar para nada. Só quem tem dúvidas é que sabe o que é o medo e sabe o que é coragem. Só. É preciso ter dúvidas para isso. E Golias, ele percebeu que havia dúvida. Então ele calculou isso, e ele calculou o medo, e ele calculou a coragem também, ou a falta dela também. E por isso é que ele estava ali durante 40 dias a fazer exatamente o mesmo desafio. A partir do momento em que alguém não se levanta no grupo, todo o grupo fica minado. No primeiro dia, não estávamos à espera. E no segundo dia, ele diz a mesma coisa. E ao 10º dia, olha, eu estou aqui há 10 dias à espera. Ninguém vai se levantar, ninguém vai dizer nada, ninguém vai se impor. Sabem, a coragem, ela não é a ausência de medo, é o triunfo sobre o medo. A coragem não é dizer que não temos medo nenhum, não é dizer que não temos dúvidas nenhumas, não é dizer que nós sabemos tudo o que vai acontecer, é nós triunfarmos apesar disso, é dizer, olha, eu não vou me deixar condicionar pelas contas do medo, pelas contas das dúvidas. Eu vou triunfar sobre isso, eu vou fazer por cima disso. Porquê? Porque nós vemos mais à frente, Davi aparece, e todos nós conhecemos Davi, ele vem com aquela atitude de Davi. O que é que se passa aqui? Ele percebe algumas circunstâncias. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas Davi também foi esperto. Ele pensou assim, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder. Então ele avança, ele aceita o convite, e no versículo 41 nós percebemos, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele. Davi começou a descer o vale, e o filisteu Golias também. Então Davi foi este exemplo para nós de alguém que triunfa sobre o medo. E ele desceu ao vale. E o versículo 42 diz o seguinte, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, provavelmente ele se estivesse aqui entre nós, o Davi que derrotou Golias, ele era da base youth. E ser da base é uma bênção, certo? Ninguém deve desprezar ninguém porque é da base youth. Porque Davi, sendo da base, ele foi o mais corajoso do que todo o exército que estava ali, de homens treinados, profissionais. Para Golias era 1 versus 1 contra 1, mano a mano. Para Davi era 1 contra Deus.
Para Golias era, eu vou enfrentar aqui uma pessoa, e esta pessoa, ela veio sozinha como eu queria. Mas Davi, ele desceu ao vale, não em nome próprio, não sozinho, não com uma identidade isolada, mas acompanhado pelo Senhor dos Exércitos, por Deus. Então Davi, ele desceu ao vale, mas não desceu sozinho. Ele foi lá ter com Golias, enfrentar Golias, mas não foi sozinho. E nós não temos que descer ao vale sozinhos. Nós, às vezes, é necessário descer ao vale, não temos que o fazer sozinhos. Nós podemos levar companhia. E não temos que levar apenas a presença de Deus, que é o mais importante, Deus connosco. Nós podemos levar outras pessoas connosco também. Vai com alguém. E não vale a pena te importares muito o que é que as pessoas vão pensar. Vão pensar que eu não sou corajoso o suficiente, que eu não sou forte o suficiente, que eu não sei o suficiente, que eu não tenho coragem para ir sozinho. Não, eu sei que eu vou com outras pessoas porque é mais fácil assim, é melhor assim. Eu vou aparecer lá, eu vou levar a minha mãe, vou levar o meu pai, vou levar o suporte todo que eu puder, vou levar o grupo de louvor, e vou levar o pastor, e ainda vou levar o cão e o gato. E nós precisamos às vezes simplificar a nossa vida dessa forma. Há coisas que se tornam muito mais fáceis quando nós não andamos sozinhos. Quando nós podemos partilhar com os outros, olha, eu estou prestes a entrar aqui numa batalha, vai ser duro, mas eu gostaria que tu viesses comigo. Eu gostaria que tu me acompanhasses. Eu vou estar aqui em oração e eu gostaria que tu orasses comigo também. O próprio Jesus, ele fez isso. Jesus, ele antes de se entregar para ser crucificado, ele partilha com os discípulos: a minha alma está angustiada até à morte, fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. Eu vou descer a um vale, mas eu quero que vocês venham comigo. Eu quero que vocês se solidarizem comigo também. E nós precisamos de aprender que Davi, ele não desceu sozinho e nós não temos que o fazer também. Toda a gente quer ser vencedor. Toda a gente quer ganhar, toda a gente quer ter sucesso, mas muitas vezes para nós conseguirmos esse sucesso, nós temos que ir acompanhados. Nós não podemos ir sozinhos. Normalmente quando nós vemos alguém e vemos uma grande figura, e vemos, por exemplo, um grande atleta, vemos os jogadores de futebol que hoje vão ganhar à Espanha. Quando nós olhamos para um atleta de elite, dessa forma, para alguém, essa pessoa não está apenas ali sozinha, ela está lá a representar-se a ela, está a representar o nutricionista dela, o fisioterapeuta, o treinador dela, o treinador principal, o treinador adjunto, o treinador de recuperação física, está a representar uma série de pessoas que estão ali também a trabalhar naquele atleta, que fazem parte daquele processo. Quando as pessoas veem alguém, por exemplo, aqui no púlpito a pregar, a pessoa não está aqui apenas sozinha, ela está a representar a igreja, a teologia que nós construímos, está a representar o tempo de comunhão, de mesa, a confiança de uma série de pessoas. Não vem aqui sozinha, não vem aqui só, olha, Deus falou comigo e eu tenho aqui alguma coisa para vos dizer. Não, Deus falou conosco. Deus falou contigo, mas falou connosco também. E nos deu confiança para tu estares nesse lugar e para nós confiarmos naquilo que Ele vai fazer através de ti. Nós não precisamos de estar sozinhos no mundo. E a estratégia de isolamento é uma estratégia de vitória para Satanás. Por causa da estratégia de isolamento, muitos de nós perdemos batalha após batalha, porque não levamos companhia connosco. Porque nós aceitamos as contas de Golias e não as contas de Davi. Vamos acompanhados, vamos seguir mais longe, vamos ser mais eficazes. Não vamos querer batalhar as coisas sozinhos, não vamos aqui nos juntar apenas no domingo. Juntar no domingo é fácil, nós sentamos-nos, a maior parte de nós trocamos algumas impressões uns com os outros e vamos embora para as nossas vidas. Vamos levar-nos uns aos outros para as nossas vidas. Vamos sair daqui acompanhados, a dizer, olha, eu vou para algumas batalhas e eu vou acompanhado. Ou eu não vou para batalha nenhuma, eu não tenho assim grandes batalhas para travar na minha vida, a minha vida é boa. Mas eu vou acompanhar alguém ao vale. Vou dedicar algum tempo nisso. Versículo 51. Eles encontram-se no vale. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, já depois de ter derrubado e ter enviado uma pedra até à testa. Enviar uma pedra até à testa. Esta expressão é engraçada. Enviar uma pedra até à tua testa.
E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, ou seja, alegraram-se, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e às portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Eu gostava que pudessem mostrar outra vez aquele mapazito, para nós termos noção. É mais fácil se nós visualizarmos algumas coisas. Então, eles estavam ali naquelas manchas. Então foi no meio daquelas manchas que Davi e Golias provavelmente se encontraram. Agora, nós lemos que os filisteus eles fugiram e que eles foram perseguidos pelos israelitas até Gate e depois até Ecrom. Nós estamos a falar de cerca de 20 quilómetros até Ecrom. Estamos a falar de cerca de entre 12 e 15 quilómetros até Gate. Eu não sei se já andaram 5 quilómetros e contaram. Com espadas, com uma mala. Não sei se já correram 10 quilómetros. É muito quilómetro. Há coisas piores, mas já é uma coisinha. Certo, Ruben? Já faz moça, mais ou menos. Para quem vai ao LX Fit, o Ruben está a desvalorizar, mas pronto, para quem não vai, faz moça, está bem? O que é que leva alguém que não se mexe durante 1 mês e meio a ouvir injúrias e a não fazer nada, de repente tem forças para correr atrás de outras pessoas 10 quilómetros, 20 quilómetros, perseguir outras pessoas, dizer, agora sim, agora eu vou fazer alguma coisa. O que é que a pessoa faz? Persegue outros durante 20 quilómetros. Isso é preciso uma adrenalina diferente. Não é só força. A pessoa tem que acreditar no que está a fazer. Tem que acreditar mesmo. Okay? Porquê? Porque houve alguma coisa que se transformou. Quando o exército de Israel viu o que Davi fez, notem, eles viram o que Davi fez, eles não fizeram nada, eles viram o que Davi fez, eles passaram de espectadores da sua própria cobardia a espectadores da coragem de Davi, mas não ficaram indiferentes. Eles alimentaram-se da coragem de uma outra pessoa e não ficaram indiferentes. Alguma coisa mudou neles. Eles fizeram da coragem de Davi a sua própria coragem. Eles percorreram o vale como mais do que vencedores. Que é uma expressão que nós gostamos muito, mas que significa isso, ser mais do que vencedor. É uma pessoa que não venceu nada, não lutou nada, não marcou o golo, não matou Golias, não se sujou com o sangue, não se cansou com a dureza da batalha e da luta, mas ainda assim está entre os vencedores. É o mais que vencedor. Então nós precisamos de nos lembrar, quando nós dizemos que nós somos mais do que vencedores, o que nós estamos a dizer também é que não fomos nós que lutamos a luta. Não fomos nós que travamos a batalha. Não foi por nossa causa que nós vencemos, na verdade. Mas nós também vamos levantar a taça. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro e se entregou na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Ele travou a luta. Ele venceu a guerra. Ele foi corajoso. Ele fez quando ninguém queria fazer. Ele fez quando não havia popularidade, não havia ninguém a torcer por ele. A certa altura eu ouvi isto há alguns dias atrás e é tão interessante. Jesus, em 3 anos, ele arrastou milhares de pessoas, multidões. Há uma cena em que Jesus ele multiplica pães e peixes e alimenta mais de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Então, provavelmente seriam mais de 15.000 pessoas ali. Quando Jesus ele está prestes a morrer, não estão lá 5.000 pessoas, nem 10.000, nem 15.000 pessoas. Quando Jesus é sepultado, não aparecem lá essas pessoas todas. Não vêm todos atrás para defender, ou para se indignarem, ou sequer para lamentarem, ou para chorarem. Quando ele ressuscita, Jesus aparece a menos de 20 pessoas. Depois vai ter com os outros discípulos, e eram menos de 200 pessoas. Então, muitas vezes, nós precisamos de pôr as coisas em perspectiva, em que, tal como Jesus,
Ele foi vencedor e nós nos arrogamos como mais do que vencedores. Ele foi vencedor porque Ele foi capaz de fazer as coisas sem esperar os lucros e os sucessos em troca, para que nós pudéssemos ter os lucros e os sucessos, para que nós, o seu povo, pudéssemos beneficiar daquilo que Ele fez. Não estava lá ninguém a aplaudir, mas nós hoje estamos aqui e nos juntamos em nome dEle para o louvar, para abrirmos a sua palavra, sermos inspirados e mudarmos as nossas vidas também. Então nós precisamos de nos inspirar nisso e nos inspirar também em Davi, porque Davi no fundo ele é um tipo de Cristo. Ele é aquele que desce o vale sozinho, que vai à frente, que faz o que o exército não quer fazer, e quando ele vence Golias, o exército acha-se vencedor, e porque o exército se acha vencedor, andam a perseguir as pessoas durante 20 quilómetros. Nós somos o exército. Nós não somos nem Golias, nós não somos Davi, nós somos mais parecidos com o povo de Israel. Ficamos muito tempo inertes, parados na nossa cobardia, ficamos parados nas nossas mentalidades, ficamos parados nos nossos paradoxos. Mas nós precisamos hoje também, de tal como o povo de Israel, eles tiveram muita cobardia para estarem parados durante demasiado tempo, eles também tiveram coragem. E sabem, coragem tardia ainda é coragem. É tardio? É, mas ainda é coragem. Estou a fazer o mais fácil? Talvez, mas estou a fazer. Estou a fazer o que resta? Obviamente, mas estou a fazer. Estou a fazer a parte que ainda tenho para fazer. Se calhar nós não tivemos coragem para muita coisa esta semana. Não tivemos coragem para uma série de coisas ainda. Precisamos de ganhar coragem. Mas ainda vamos a tempo. Começou uma nova semana. Podemos escrever uma outra história. Podemos dizer outras coisas e ter outras atitudes. Se calhar não tivemos coragem suficiente para admitirmos algumas coisas perante algumas pessoas. Mas coragem tardia ainda é coragem. Mas eu não sei se a pessoa me quer ouvir. Não importa. Mas tu precisas te ouvir a admitires algo que é justo. Então faz isso. Ganha coragem. Ganhemos coragem. Mas eu não sei se vou ser recebido da mesma maneira e devia ter feito, já perdi o timing, já passou o tempo. Não interessa, coragem tardia ainda é coragem. Sobretudo para fazermos as coisas boas da vida. Será que há coisas boas que nós podemos fazer e que temos estado a adiar por cobardia? Eu não sou exemplo para todos em todas as coisas, mas eu sou exemplo em algumas coisas. Eu vou ter uma conversa esta semana que eu já devia ter tido há muito tempo. Eu já devia ter tido há muito tempo. E eu estava assim, e vi a pessoa uma vez, e o Senhor falou comigo, e eu deixei passar. E falamos de coisas de circunstância. Está tudo bem. Opa, estás mais bonito, estás mais não sei o quê. Boa, o que é que fizeste? Depois encontramos uma segunda vez. E estavam outras pessoas. E aí falamos com o grupo. Estão a ver quando não queres falar diretamente com a pessoa e fala-se em grupo. Então vamos encontrar assuntos que sejam do grupo. E depois encontramos uma terceira vez. E eu pensei assim, eu preciso mesmo ser corajoso. Então esta semana espero que vocês orem por mim. Porque eu preciso aplicar isto que está a ser pregado aqui. E nós precisamos aplicar isso também nas nossas vidas. Alguns de nós achamos que damos mais importância àquilo que é tardio, ao ser tarde demais, ao ser fora de tempo, em vez de darmos importância ao ainda posso fazer alguma coisa, ainda posso dizer alguma coisa, eu ainda posso perseguir alguns filisteus. Eu não desci para enfrentar Golias, mas eu vou descer agora para enfrentar o resto, esses filisteus malandros, maldosos. Eu vou atrás deles. E eles estão a fugir. E eu vou atingi-los pelas costas, o que não é uma coisa assim tão incrível, mas é o que dá. É o que dá. Eu devia ter-me posicionado, tal, e agora vou só dizer que devia ter-me posicionado. Mas é o que dá. Porque coragem tardia ainda é coragem. Alguns de nós precisamos de coragem depois de um momento terrível de cobardia. Nós estamos extremamente frustrados connosco por termos sido cobardes em algumas coisas, por não termos dito algo que devíamos ter dito, por não termos dado o abraço quando devíamos ter dado, por não termos mostrado solidariedade a alguém que precisava de nós. As coisas mais horríveis que se pode sentir é nós
chegarmos à conclusão que alguém precisava de nós e nós podíamos ajudar e nós não fizemos aquilo que podíamos fazer. A pessoa precisava de nós e estava ao nosso alcance. Estava ao alcance de uma mensagem. E nós não fizemos isso. E nós podemos escolher viver com essa frustração o resto da nossa vida. Ou nós podemos escolher dizer, olha, isto vai tarde, mas vai. Olha, eu queria muito ter cuidado de ti. E eu estou comprometido em cuidar da tua vida e em fazer alguma coisa. Então, se houver alguma coisa que eu ainda possa fazer, eu vou fazer. E olha, eu já estou a fazer alguma coisa. Estou a orar por ti, estou disponível. O meu número é o mesmo. E estou aqui. Coragem, depois da cobardia, ainda é coragem. E eu acho que o Senhor, Ele nos está a chamar hoje para nós sermos corajosos. Sermos corajosos na vida uns dos outros. Para nós descermos ao vale, não para provar alguma coisa, não para vencer a grande batalha, porque ela já está vencida. A grande batalha das nossas vidas, a coisa mais importante das nossas vidas, ela já está tratada. Aquilo de mais importante que podia acontecer a ti ou a mim, isso já aconteceu. O Senhor Jesus, Ele já morreu na cruz. E na sua morte de cruz, Ele resolveu toda a inimizade que podia haver entre a humanidade e o Senhor Deus, aquele que nós dizemos que é digno e que é bendito e digno sobre todo o nome que nós oramos. Nós podemos ter amizade com Ele e ligação com Ele e podemos partilhar das suas vitórias e chamarmos-nos seus por causa daquilo que Jesus fez, não por causa daquilo que Ele vai fazer. Então, isso está resolvido. Enquanto nós estávamos lá no monte, sozinhos, a viver a nossa vida, o Senhor Jesus, Ele fez isso por nós. O que nós podemos fazer agora é, mesmo que tardiamente, descermos então o nosso vale para o resto da nossa vida e tomar algumas decisões. E dizer, olha, porque eu sou mais do que vencedor, porque Jesus venceu algumas coisas por mim, porque Ele tratou da batalha mais importante da minha vida, por mim, eu agora vou tratar de outras batalhas secundárias. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Eu vou ser sal e luz, eu vou fazer a diferença onde eu estiver, onde eu for. Eu vou enfrentar coisas que agora eu sei que consigo enfrentar, porque estas coisas já estão derrotadas em nome de Jesus. Então, alguns de nós precisamos de descer o vale hoje. Alguns de nós precisamos de fazer esse caminho. E temos estado a adiar, domingo após domingo, semana após semana, alguns movimentos que precisamos de fazer na nossa vida. E sabem, as semanas não vão se repetir todas para sempre. Vai haver uma semana que vai ser a última semana. Vai haver uma semana em que nós vamos entrar e da qual não vamos sair mais um dia qualquer. Isso vai acontecer. Então, que o Senhor nos ajude a termos um sentido de urgência, de percebermos que nós, se temos esta semana, ou se temos o início desta semana, é porque ainda temos a oportunidade de descer a algum vale. Não para enfrentar Golias. Quando aparece um Golias mesmo a sério, a gente chama Davi. Mas para enfrentar alguns mais pequenos, a gente consegue lidar. Quem aqui é que quer descer ao vale esta semana? Quem é que vai descer ao vale? Eu vou descer ao vale. Pelo menos uma vez eu vou descer ao vale esta semana. Há mais alguém aqui que vai descer ao vale? Vamos ficar de pé. Quem levantou a mão? Eu sou uma destas pessoas, está bem? Vou descer ao vale. Eu preciso também de ajuda nesta semana das orações. Nós vamos descer ao vale. Nós que estamos assim com a mão levantada, está bem? Temos umas coisas para tratar. E nós precisamos de ajuda. Nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos que alguém vá connosco. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos nos lembrar uns dos outros em oração. Se há alguém ao pé de ti levantou a mão e é porque a pessoa sinalizou, eu tenho coisas para tratar, isso é para mim. Eu preciso de agora fazer 20 km com uma espada às costas e tal. Mas essa pessoa não precisa de fazer isso sozinha. Nós vamos com ela também. A gente vai assistir tudo, vamos dar força, vamos deixar ela fazer, tu é que tens que fazer. Mas eu estou aqui à espera.
Eu tenho um amigo meu que ele teve que tomar uma decisão muito difícil na vida dele. E ele não tinha coragem para o fazer. Então, ele foi obrigado a subir até um determinado andar para ter essa conversa e teve a conversa à porta. E as pessoas que o levaram ficaram na esquina a ouvir a conversa, mas ficaram na esquina do género, tu é que vais fazer isso, mas nós estamos aqui na esquina. Quando acabar, estamos aqui à tua espera. E eu gostaria que nós pudéssemos ter essa atitude também entre nós, que é, tu é que tens que fazer aí os teus assuntos. Ninguém vai fazer por ti, temos que ser responsáveis e corajosos. Mas nós estamos aqui nas esquinas uns dos outros à espera. Quando tu acabares, olha, tu não tens que ir para casa sozinho, a gente vai contigo e vamos te confrontar e vamos te ajudar. Então, novamente, quem é que vai descer ao vale hoje? Tu podes te juntar a alguém, a qualquer uma destas pessoas, para nós orarmos juntos, para nós estarmos juntos. E nós vamos ser ministrados em louvor e adoração também a seguir. Mas quando isso acontecer, vamos nos lembrar que quer estejamos no vale, quer estejamos no monte, nós precisamos de bendizer o Senhor em todas as coisas. Quando Davi ele desceu ao vale, ele nunca se esqueceu de louvar a Deus. Ele diz assim, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou arriscar o meu pescoço. Mas olha, isso não tem a ver comigo. Deus é Deus. Deus merece todo o louvor. Deus merece toda a honra. Então que haja em nós também esta coragem de sabermos que aquilo que temos para fazer, nós vamos fazer louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Não por causa de um resultado, mas porque o Senhor ele é digno de louvor. Quando nós estamos no vale, quando estamos a descer o vale, mas também quando estamos a subir o monte. Vamos orar uns pelos outros. Podemos fazer isso em nome de Jesus.